E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Na paz? Vamos lá para mais uma aulinha nossa? Bora? Vamos continuar aí nossos estudos. Mais uma aulinha de português. Bom, para a gente ir para a reta final do nosso primeiro assunto, vamos pegar aí e terminar a nossa parte de exercícios, pelo menos em aulas em vídeo, sobre denotação e conotação. Vamos fechar essa conta, né, que já deu para treinar legal. Então vamos lá, a gente foi até exercício 20, hoje a gente vai do 21 ao 30, beleza? Então vamos sentar o sarrafo? Bora? Vamos lá, exercício 21. Vamos fazer o que eu gosto de fazer sempre, para refrescar a memória. Vamos lá. Relembrando rapidamente, até porque já não é mais novidade, né? Tá aí nos vídeos anteriores. Quando se fala em denotação à linguagem denotativa, né, de uso do denotativo, você está tendo um uso da linguagem dentro do seu significado real ou além do real? O denotativo é uso real. O conotativo, a gente pega as palavras, frases e emprega outros usos. Então é o uso ou sentido, tanto faz, né, já diferente do habitual, né? Isso a gente tem chamado de uso além do real, né? Que a gente chama de simbólico, figurado, né? E por aí vai, subjetivo, tanto faz. Então vamos lá. Continuando aí, nossos exercícios. Então, vamos lá para a frase 21. A frase 21 diz o seguinte: pessoas andam que nem baratas tontas. Que nem baratas tontas. Bom, olhando o todo, sem perder de vista as partes, o que é que você tem aqui nessa frase? Bom, todas as palavras em si estão no seu significado real. Pessoas andam, que, nem, baratas e o tontas. Só que no todo, vamos lá. Quando a gente está andando, nós somos pessoas, né? Quando a gente está caminhando, o nosso caminhar, ele é idêntico ao da barata, né? E ainda uma barata tonta. Você sabe dizer se a barata tá tonta? Você fala assim, quando dá a chinelada ela fica lá meio grogue assim, né? Tá, beleza. E a gente então anda igual barata? Quando toma uma chinelada? Hein? Ou barata bêbada? A gente anda igual baratas bêbadas? Ou depois de tomar chinelada na fuça, na quenga? Hein? A gente anda assim? Não, né? Então essa frase, ela apresenta no todo a linguagem dentro do real ou além do real? O sentido dela está para além do real, porque no sentido real a gente não consegue imitar o andar de uma barata. A barata anda lá da maneira dela, a gente anda da nossa maneira, né? Então, se está com sentido além do real, aqui o uso da linguagem foi um uso denotativo ou conotativo? Aqui, se foi além do real, é o uso conotativo da linguagem. Tranquilidade? Na paz? Quem está anotando junto já e está rápido, dá uma pausazinha rápida aí no vídeo para terminar de anotar. Bom, próxima frase. O inseticida deixou as baratas tontas. Bom, de novo uma frase que mexe com a imagem de uma barata tonta, né? Beleza. Mas vamos lá. Quem é que agora motiva aqui a barata ficar tonta? Antes foi uma comparação do nosso andar
né, do andar das pessoas com baratas tontas. Aqui você tem o inseticida. Opa, o inseticida é uma substância que a gente pode chamar de venenosa para insetos, não é isso? Venenosa para insetos, em que o objetivo, dependendo da dosagem, tende a matar, né? Se não matar de cara, vai matar, né, aos poucos. Então vamos lá. Se você joga inseticida numa barata, que é tida como inseto, pelo menos popularmente é, né, no nosso popular, barata é um inseto. Você, ao jogar inseticida na barata, ela pode ficar tonta? Pode. Né? Isso aqui está dentro do real? Tá. Né? Então aqui, se o sentido está dentro do real, o uso da linguagem aqui foi feito de que maneira? Se está dentro do real, está igual ao sentido dicionário. Dicionário começa com D, então aqui eu uso denotativo da linguagem. Na paz? Foi? Tranquilo? Bom, fizemos mais uma frasinha lá, vamos para a próxima. Próxima, frase 23. Frase 23. A frase 23 é uma frase também do nosso dia a dia, do nosso popular. A frase é: dias de muito, véspera, ou melhor, vésperas de nenhum. Bom, o que é que a gente tem aqui nessa frase? Dias de muito. Dias de muito significa dias de fartura. De fartura, ter muita comida, ter muita alegria e por aí vai. Né? É muito tudo. Tá? O que esse ditado diz que quando você tem dias de muito, depois você não vai ter nada. Por que ele diz que não vai ter nada? Porque ele colocou aqui, ó, vésperas de nenhum. Nenhum é de nada. Na verdade, muitos vão interpretar isso aqui como muito pouco. Né? Mas aí depende do contexto onde é que a gente está inserido aqui falando essa frase, né? Qual é a situação. Detalhe. Vocês sabem o que significa a palavra véspera? Véspera é o dia anterior. Tem gente que não sabe, tem gente que nem nunca ouviu essa palavra. Né? Pouca gente usa a palavra véspera hoje em dia. Né? Então aqui, o dia anterior. Então aqui, no dia de muito, você tem, digamos assim, o hoje, o amanhã seria o hoje com muito, o amanhã vai ter nada. É isso que está dizendo. Bom, isso aqui é um sentido popular, já é uma frase muito antiga. Toda vez que você olha para essa frase, isso aqui está dentro do sentido real ou dentro do sentido simbólico? Bom, necessariamente o seu dia de hoje, quando tem muita coisa, amanhã não vai ter nada? Só se você gastar tudo. Né? Então, se você gastar tudo, beleza, pode ter um sentido real. Mas, de modo geral, todo dia assim, hoje tem muito, amanhã necessariamente não vai ter nada na sua vida? Não, né? Então aqui tem muito mais um sentido de simbólico, né? Na verdade, de você ser cauteloso com seus gastos, você ser econômico, né? Porque no dia seguinte, normalmente no dia seguinte, numa situação futura qualquer, você pode não ter, né? E você tenderá a não ter a mesma coisa que teve hoje. Então aqui você tem um sentido, né, simbólico além do real, porque no real, no dia a dia mesmo, você não tem a aplicação disso, a funcionalidade disso, no longo prazo, depende da pessoa,
né? Se ela é imprudente, né? E se ela é imprudente, no dia que realmente não acontece nada, ela tem lá uma reserva, ela economizou, né? Então tem uma série de situações. Então aqui, se o sentido é além do real, aqui tem um sentido simbólico. Se tem um sentido simbólico, é um sentido figurado, é um sentido conotativo. Tranquilo? Na paz? Entender a lógica da parada? Tem uma função aqui de meio que de alerta, essa frase, meio de precaução, né? Meio de prudência, né? Para você ser cauteloso, você não ser gastador, você, né, ter... Né? Não precisa ser mão de vaca, não precisa ser pão duro demais. Aliás, mão de vaca e pão duro são, né, expressões que a gente podia analisar também, né, do nosso dia a dia, como sendo aí o conotativo da notativa. É uma parada que a gente pode parar para pensar. Mas vamos lá seguir para a nossa próxima frase. Olha só. Frase 24. Frase 24 diz: a montanha disse algumas verdades. Bom, só olhando aqui já para o começo dessa frase, acho que a brincadeira é fácil de resolver, né? Olha só para o começo da frase. O começo da frase aqui já diz pra gente que tem uma montanha dizendo. Ora, galera, montanha fala? Montanha fala? Não, né? Não fala. Que dirá montanha falando verdade, né? Montanha consegue falar verdade, consegue falar mentira, consegue falar coisa meia verdade, hein? Consegue? Aliás, não consegue nem falar, então que dirá falar verdade ou mentira, né? Apesar do que tem montanhas que são mais verdadeiras do que muita galera aí. Mas isso é, enfim, outra simbologia nossa. Se aqui você já tem a ideia de que montanha não é capaz de falar, não é capaz de dizer, abrir a boca, produzir frases, escrever texto, poema, né, escrever um anime, né, desenhar um anime, né, com suas falas bonitinhas, aqui você tem um sentido também além do real. E aí, sentido também além do real, você já sabe a resposta. Fala aí. Ah, isso. Além do real, o uso foi o uso conotativo da linguagem. Na paz? Foi? Bom, vamos lá. Frase 25. 24 tá tranquilo? Quem tá copiando junto, já. Aí, se tiver muito rápido, de novo, dá uma pausazinha. Quem não tá anotando logo, depois vai pausando o vídeo, copiando tela a tela. Vamos lá, frase 25. Também é a frase do nosso cotidiano. É uma frase velha. Galerinha mais nova não sei se conhece. Mas existe uma frase na nossa língua portuguesa que diz: o tempo é bom conselheiro. Não sei se ela veio de outros idiomas, de outras línguas, mas é uma frase que os mais velhos conhecem bem. O tempo é bom conselheiro. Vamos lá, de novo olhando para a situação aqui do contexto dessa frase. Você tem aqui o tempo. O tempo é bom conselheiro. O tempo consegue dar conselhos? O tempo, ele dá, isso é, ele fala conselhos? O tempo já falou com você? Vou botar conselheiro. O tempo dá ou fala conselhos pra gente? Hein? Você já viu o tempo? Você tá andando na rua e de repente para, olha pro tempo, o tempo fala assim: ó, não gasta dinheiro com isso não, tá caro, amanhã vai estar mais barato a promoção. Ó, não vai nessa rua não que, né, já tá de noite, tem 3 postes sem luz, pode ser perigoso, vai ali pela rua da esquerda. Você já viu o tempo te dando conselhos? Ou então falar assim: ó, a tua vida tá esquisita, né? Chega em casa, dá uma descansada, né? Para pensar aí nesses problemas aí, ver se vale a pena continuar neles, deixa eles para lá. Já viu ele te dando esse conselho? Não, né? Então, enfim, isso aqui, então, representa um uso simbólico ou não simbólico da linguagem? Detalhe, o conselho aqui já tem até uma qualificação.
Ele seria não só um conselho, mas um bom conselho. Não haveria mau conselho. Né? Enfim, nessa hora, então, você já viu, já entendeu a parada. Aqui você tem também uma linguagem simbólica. Essa linguagem simbólica, ela está dentro do real ou está para além do sentido real das coisas, dos significados? Está para além do sentido real, do uso real, habitual das palavras, né, no seu contexto mais ordinário. Então aqui, se está de novo para além do real, aqui o uso da linguagem foi de novo um uso de que tipo? Foi de novo um uso conotativo. Tranquilidade, na paz? Foi? Belezinha? Bom, vamos lá para a próxima frase. Próxima frase, deixar aqui aparecendo a 25 ainda, anterior ainda, para quem está terminando de anotar. Vamos lá, frase 26. Frase 26 diz: comidas alimentam o corpo. Comidas alimentam o corpo. Vamos lá, comidas alimentam o corpo? Sim ou não? Já está pensando aí na parada? Bom, comida serve para quê? Serve para alimentar. Servem para nos alimentar. E aí, quando nos alimenta, alimenta o que? A nossa alma? Hein? Não, serve para realimentar realmente o nosso organismo, né? Para dar energia, né? Pegando os nutrientes dos alimentos, certo? Beleza? Então, aqui parece que está tudo dentro do sentido habitual, ordinário das palavras, na sua funcionalidade primeira. Então, aqui, se o sentido dessa frase apresenta um uso dentro do real, se é dentro do real, aqui o uso da linguagem foi um uso denotativo da linguagem. Beleza? Facinho essa? Tranquilidade com essa? Nenhum mistério? Então vamos lá, frase 27. Frase 27. Frase 27 diz: tem a ver com alimentar ainda. Olha só a frase. Leituras alimentam a mente. Alimentam a mente. É uma frase que tem uma galera que diz, bem parecida com essa, por aí, né? A galera gosta de usar essas frases assim. Então vamos lá olhar se o sentido dela é um sentido dentro do real ou para além do real. Tem uma outra, né, lógica, uma outra simbologia. Vamos lá, primeiro, leituras. Leituras tem que partir de livros, né? Você tem que ter, você vai fazer o exercício de ler, né? É um hábito, exercício, como queira aí. Vou botar exercício. Exercício, hábito de ler. E a gente lê o quê? Textos, né? Sejam livros, vídeos, vídeo a gente ouve, mas às vezes tem legenda, não tem? Então pode ser vídeo também, né? Jornais, etc. E memes, a gente está sempre lendo alguma coisa. Vamos lá, leituras alimentam, tal como alimentam os alimentos? Não. É claro que a gente entende o sentido de que quando você vai adquirindo informações, isso vai indo parar no seu raciocínio, né? No seu cérebro. E aí a gente fala que vai lá parar na mente, né? Como se fosse um nutriente como qualquer outro. Não necessariamente. Você pode ler um monte de troço que não vai te servir para nada. Diferente dos alimentos. Apesar do que hoje em dia a gente tem as comidas aí também que não servem para nada. Mas de modo geral, né, as comidas têm sempre um restinho de nutriente aqui, um restinho de nutriente ali, né? Mas enfim, as leituras alimentam, tal como tem o mesmo sentido lá de alimentar para comida. Não, alimentar tem a ver, tem uma relação direta com alimento. Alimento tem a ver com comer, comer tem a ver com comida. O verbo alimentar não tem a ver diretamente com ler, né?
Tá claro isso? Beleza? Então aqui, na verdade, você já tem um uso, apesar de muita gente repetir frases parecidas com essa, o uso de alimentar aqui não pertence ao contexto de ler. Né? Então, um pouco de alimentar e deixar lá o nosso cérebro cheio de, né, sais e minerais, e vitaminas, etc. Então, aqui o sentido é simbólico. Né? Se o sentido é simbólico, é figurado. Se é figurado, é um sentido já com uso, né, bem repetido, por sinal, né, que é uma frase que é bonita de se dizer, né, dá um prestígio dizer frases como essa, até porque valoriza a leitura e tudo mais. Se tem um sentido além do real, o sentido nessa frase é conotativo, é simbólico. Beleza? Foi? Não é porque uma frase é repetida já há 1 século, 2 séculos, 3 séculos, que ela não tenha lá já tido a sua alteração de significado, né, dentro do uso mais imediato, né, da significação das palavras, num contexto em que elas estão inseridas. Tá? Então, frase 27 foi essa aí. Tem muita gente que tem dificuldade de perceber tamanha já a recorrência de uso de determinadas frases. Mas a recorrência, a frequência, né, a quantidade de uso, não tem nada a ver com ser capaz de avaliar ou não se ali foi empregado, né, ou há pouco tempo ou há muito tempo, um outro sentido simbólico de uso dos significados das palavras naquela frase. Tá? Vamos lá, frase 28. Frase 28 diz o seguinte: carros mudaram a história do mundo. Bom, carros mudaram a história do mundo. O que é que você tem aqui nessa frase para analisar? Vamos lá ver? Vamos lá. Os carros por si só, eles são capazes de mudar ou deixar de mudar alguma coisa? Carros mudam algo por si só? Não. No máximo, os automáticos mudam de marcha sozinhos. Né? Esse mudar algo seria capaz de mudar a história do mundo? A história do mundo é a história dos homens. Né? Porque são os homens que estão no mundo e eles que fazem a história, né? Vão registrando. Quando falo homens aqui, é todas as pessoas envolvidas, mulheres, crianças, bebês, né, velhinhos, né, e tanto faz. Né? Se bobear, hoje em dia a gente pode botar um marciano aqui, né, um Pikachu ali, e por aí vai. Dá para botar todo mundo nesse pacote. Tá? Nessa hora, o que você tem então para avaliar? Nessa hora, o que você tem para avaliar é que, na verdade, carros não mudam nada. Isso aqui é uma linguagem simbólica. Né? O que ele está querendo dizer aqui para a gente, né, nessa simbologia, é que quando surgiram os primeiros veículos, a questão de mobilidade, de andar pelas cidades, né, de se locomover de um lugar para outro, mudou. Né? E isso, de certa forma, é um registro histórico para o mundo. Esse é o sentido da frase. Mas a frase, por si só, como ela é construída, como ela é redigida, como ela é dita, ela apresenta para a gente um sentido de uso para além do real. E se, de novo, é para além do real, o uso aqui é denotativo ou é conotativo? É conotativo. Tranquilidade? Foi? A pausazinha, terminando, tá? Apesar do que eu estou indo devagarzinho para você anotar tudo junto. Vamos lá, frase 29. Frase 29, penúltima frasezinha dessa nossa aulinha. Vamos lá, frase 29 diz o seguinte: as pessoas são aquelas que fazem a história. Vamos lá. Essa frase aqui, ela está sendo usada no sentido dentro do real ou para além do real? Vamos olhar isso direitinho?
Bom, pessoas, nós todos, né, os que já morreram, os que ainda vão nascer, são elas que fazem a construção da história do mundo? São? São. A gente é que participa disso. E é a gente que vai escrevendo isso, né? Os chamados historiadores, né? Outras pessoas, quando vão deixando seus registros escritos por aí, independente de ser historiador, né? Quem faz poesia, quem faz jornalismo, né? Quem escreveu na pedra, né? Lá os hieroglifos e etc., né? Foi deixando registros ao longo de suas vidas, né? E outras pessoas foram observando, entendendo, ou melhor, tentando entender esses registros, né? Tudo isso aí é construção da história. Então, são as pessoas que fazem a história? Sim. Né? Então, o uso aqui das palavras é um uso de sentido real ou além do real? É um uso de sentido real. Né? Se o sentido aqui é real, o uso aqui foi denotativo ou conotativo? Sentido real, sentido dicionário. Sentido dicionário, dicionário começa com a letra D. Então, é um uso denotativo da linguagem. Na paz, tranquilinho? Sem mistério? Sem mistério, né? Então, vamos lá para a próxima. Próxima e última dessa aulinha. Vamos lá. Frase 30. Frase 30 diz: na vida, também é a frase do dia a dia, né? Na vida, tem gente que fala essa frase direto: nada acontece por acaso. Bom, tem muita gente que diz, tem gente que usa até como lema de vida, mas vamos lá avaliar se isso está dentro do real, se acontece assim mesmo ou não. Né? Avaliando então, olha só, na vida, nossa vida, vida de qualquer um, nada acontece por acaso. Acaso significa sem causa. Sem causa. Sem causa é sem motivo. Né? Sem motivo, tem gente que vai interpretar como sem razão. Existe sempre uma razão, né? Algo que motivou, algo que justificou. Então, agora interpretando. Ele está dizendo que tudo tem motivo. É isso que ele está dizendo. A interpretação disso que ele está dizendo, nada acontece por acaso, né? O inverso lógico dessa frase que diz a mesma coisa é que tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo, tem uma razão para acontecer. Uma causa, né? Tudo é provocado por uma causa para acontecer. Então, é essa a interpretação dessa frase. Tranquilo? Tudo tem um motivo, tem uma causa para acontecer. Não anotei ali o para acontecer, mas você estava ouvindo, se quiser anota aí. Então, vamos lá. É assim que acontece no dia a dia? Nada acontece por acaso? Isso é, sem motivo, nada acontece, tudo tem motivo para acontecer. Isso aqui tem um sentido simbólico ou não simbólico? Bom, se você olha os acontecimentos no dia a dia, na nossa vida, na vida de um, de outro, né, muitos deles, pelo menos, a gente não sabe explicar o motivo. Pelo menos, motivo, às vezes a gente não sabe dizer. Não na hora, às vezes. Né? Então, parece que aqui, dizer que tudo tem um motivo, não. Não necessariamente. Não necessariamente. Ficou aqui muito agarradinho. Só que aí é uma discussão Só que essa discussão já não é uma discussão mais sobre uso figurado ou não figurado, uso simbólico ou não simbólico da linguagem. Aqui você já está discutindo se a frase indica uma verdade ou uma mentira.
E aí discutir verdade ou mentira, não tem a ver com discutir linguagem denotativa ou conotativa. Sendo verdade ou sendo mentira, não importa. O uso das palavras nessa frase, né, o uso apresenta um uso de sentido dentro do real. Os significados, o sentido no todo, pertence ao real. Pode ser verdadeira ou mentirosa, aí outra história. Né? E dentro do real, a gente já sabe. O uso aqui é denotativo ou é conotativo? É denotativo. Ficou legal não? Ficou meio agarrado aqui. Vamos lá. Aqui o uso é o uso denotativo. Fechou? Tranquilo? Entenderam a lógica da parada? Não é para você discutir verdade ou mentira. Verdade ou mentira, se você aceita aquilo, é outra história. Tá? Belezinha? Se vai coincidir com a verdade, beleza. Se não vai coincidir com a verdade, também beleza. O que importa é você olhar o uso de cada palavra, o contexto está inserido. É isso que é para você fazer. Bom, galera, tá aí mais 10 frasinhas. Né? Essa parte de denotação e conotação com relação à aula em vídeo. Tá parando aqui. E, enfim. Façam mais exercícios aí, tá? Fui.